Boa tarde a todos. Eu sou Almir, venho aqui para vocês trocar uma ideia, falar, conversar e, sobretudo, construir uma experiência juntos de educação. Vou trabalhar gamificação em sala de aula, tá? Então, portanto, durante essa jornada inteira, eu vou trazer experiências, né? E algumas dicas de como fazer isso na prática, do dia a dia, na sala de aula, né? Estratégias, exemplos e até mesmo uma maneira da gente conversar com o outro e perceber que as práticas em aula vai muito além de uma estratégia de um jogo. Ela vai de encontro a uma prática de vida, ou seja, perceber a jogabilidade da vida, que ela é ramificada, ela é um universo de possibilidade. Então, vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação, de maneira que possa ilustrar esses caminhos. Bom, temos aqui como gamificar a sua aula. Bom, primeiro, gostaria de me apresentar novamente, agora de maneira um pouquinho mais detalhada, quem sou, né, nesse processo. Eu sou Almir José da Silva, tenho 40 anos de idade, sou morador de Santos, São Paulo. Me defino como um buscador, um conhecedor, né, enquanto pessoa. Trabalho com comunidades, trabalho com escolas, sou educador por base de vida, escolas públicas e privadas, integro o grupo de estudos de filosofia e educação do Espaço Mônica Iubi, em São Paulo. Sou membro do FESBS, né, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, e eu sou cooperado da Cipó Educação, uma cooperativa que trabalha no intuito de fomentar uma educação integral, uma educação para a vida e, sobretudo, dar apoio às escolas, sejam públicas ou privadas, para a questão do melhoramento, não só de práticas educacionais, mas da própria vida, que a gente chama de vida escolar. Bom, quero trazer para vocês, justamente nesse momento, pensar juntos uma educação é trazer essa possibilidade de construir, uma possibilidade de verificar juntos essa imagem, né, de educação. Uma educação em um mundo que pede, né, para melhorarmos, que nos torna mais humanos, mais sensíveis. E aí eu trago para vocês um pouco de mim, uma coisa que diz muito para mim, chamada A Melodia Dela do Coração, tema: Não perdi seu retrato tipo Adoniran em Iracema. E esse trechinho é desta música aqui, maravilhosa, que compartilho com vocês no nosso início. Menino, mundo, mundo, menino, 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 menino, mundo. Aí, selva de pedra, menino microscópico. O peito gela, onde o bem é o tópico. É o novo tópico, meu bem. A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas. Trilhas opostas, lavato fusca. Fumaça, buzinas e a busca. Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca. Sono tipo slow bro, onde vou, leio, vou. Até esqueço quem sou. Calçada, barracos e o bonde. A voz ecoa sóis, mas ninguém responde.
Miséria soa como pilhéria pra quem tem a barriga cheia. Piada séria. Fadiga pra nós, pra eles férias. Morre esperança e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte aos olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte aos olhos de uma criança. Aos olhos de uma criança. É café, algodão, é teta, pé no chão, é certo, é direção, afeta, é solidão, é nada, é nada. É certo, é coração, é causa, é danação, é sonho, é ilusão, é mão, na contramão, é mancada. É jeito, é o caminho, é nós, é eu sozinho, é peito, é desalinho, é perfeito, carinho, é cilada. É fome, é fé, o sono, é medo, é fúria, é cedo, é noite, é segredo, é choro de boca calada, saudade de pá. Enquanto o tempo faz a esmo, não é que esse mundo é grande mesmo. A melodia dela no coração tema. Um perdi seu retrato tipo a Dona Irã em Iracema. Sou lágrimas no escuro e solidão, quando o vazio é mais do que devia ser. Lembro da minha mão na sua mão, e o sol enche de água sem querer aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, aos olhos de uma criança. Menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, menino, mundo, mundo, menino, 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 mundo, mundo, menino. Bom, e é justamente nesse menino, mundo, mundo, menino, que eu abro para vocês nesse momento, né, de abrir os olhos, né, os olhos de uma criança. Gamificar é abrir os olhos para as possibilidades. Então, é justamente nesse processo, né, que a gente vai agora trazer para vocês uma tentativa, né, e um caminho. Por que tentativa? Porque depende muito do nosso processo, né? Bom, após entrar nesse mundo com olhar de criança, temos aqui como gamificar a sua aula. Então nós estamos num contexto, num mundo que está em movimento, né? Uma escola mundo, mundo escola, um mundo VICA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil devido à sua explosiva e massiva fonte de informações, de relações, de combinações. Então, a todo momento pode explodir alguma coisa, não no sentido literal, mas no sentido de uma nova fonte de informação surgiu, uma nova relação surgiu, uma nova interpretação surgiu, e isso eclode no nosso mundo, isso nos invade, porque agora não há mais limites. O conhecimento é instantâneo, não há donos. Incerto porque justamente esse é o valor da possibilidade de um conhecimento que está a todo momento se modificando, diluído, né? A gente pode lembrar que o Bauman, esse mundo líquido, né, que não traz mais ângulos retos, mas nós podemos falar em sinuosidade. E complexidade porque é uma rede de emaranhado de coisas, onde a gente, às vezes, por vezes, nós esquecemos de onde é a nosso limite, de onde acaba o limite do outro, e nos emaranhamos. E por vezes precisamos que o outro nos ajude a sair dessa complexidade ou a entender essa complexidade quando não se dá mais para sair. E essa ambiguidade porque
nós estamos na possibilidade, né? Não é mais um mundo 3D, né? É um mundo de imersão. É um mundo agora que vem com o metaverso, é um mundo agora do virtual, é um mundo agora das novas relações, onde não tem mais só X ou Y, ou gênero A, B e C. Existem pessoas, existem possibilidades de ser humano. Então, o bacana desse mundo VICA é um mundo de possibilidade. Claro que pode trazer um pouco de insegurança, de certo que sim, de certo. Mas ele nos traz a oportunidade de fazer algo inacreditável. E ele gira a nossa cabeça. Bom, vamos lá. O conceito, né? Como gamificar a sua... O que nós entendemos como gamificar? É uma estratégia baseada em jogos para alterar determinadas ações, comportamentos dotado de intencionalidade, isto é, possui um método, portanto, um como e um para. E é isso que é legal. Existe uma intencionalidade. Ao contrário do que podem pensar, não é um jogo que eu coloco em aula, né? Que eu começo a manifestar lá e deixo lá, né? Ele tem dotado de intencionalidade a cada passo, a cada caminho que ele dá. Bom, como que seria isso na prática, na verdade? Né? Então eu estou aqui falando para vocês, poxa, para o Almir é fácil, não é? Ele já está acostumado com isso, mas como que se dá isso na prática, de fato? Bom, agora a gente vamos nos mover, tá? Então eu vou trazer aqui um primeiro exemplo de um start para vocês, tá? É um game como um verificador de apropriação sobre os tipos de conhecimento, tá? A ferramenta que foi usada foi o WordWall, tá? Ele é um tipo interativo, um jogo solo, tá? Dentro de habilidades, a gente pode falar assim de uma taxonomia, ele versa entre compreender. Então, vai fazer um exercício de relação e associação. Mas isso não quer dizer que você não possa trazer junto outras habilidades ou modificar o tipo de proposta. Então, ele vem nos alcançar diante disso. Bom, e aqui a gente vai migrar agora para o jogo para vocês darem uma vislumbrada, né, do que conheço o jogo. Bom, eu vou compartilhar agora o guia. Esse aqui é o guia do WordWall, tá? Para vocês verificarem, perceberem. Ele está logado de uma das minhas contas, né? Então todo game ou toda a plataforma, melhor dizendo, a maioria delas necessita de um login. Então você cria um login, pode ser um login coletivo da sua escola ou até mesmo um login seu pessoal. Bom, eu vou embaralhar aqui a proposta desse verificador. O professor já trabalhou a aula, né, ano passado, ou no trimestre anterior, ou no bimestre anterior, e ele vai fazer uma verificação. O legal desse jogo é justamente repetição, uma apropriação, um aprofundamento, tá? Então, não importa se o estudante ele vai repetir várias vezes, né? O legal é que ele já viu esses conceitos em aula e ele vai descobrindo ao abrir as cartas. Podem perceber que eu coloquei um time na hora de montar. Isso faz parte das características que nós vamos ver do jogo, tá? E aí vem, isso também conta na pontuação. Por exemplo, o conceito amigo da sabedoria. Nós trabalhamos em aula e não é um par. Então, o objetivo do jogo também é retomar os outros conceitos que foram trabalhando através de uma memória mecânica
através de uma memória semântica, ou seja, é uma exercitação memorística e também relacional. Então, a palavra filosofia é entendida em sua grafia como a gente já abriu. Quando acerta, ele tem uma bonificação lá no tempo dele, e aí ele vai eliminando como também estratégia do jogo, até para ajudá-lo a categorizar e a organizar as ideias. Então, a partir daí, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ele começar a ler, voltar e aumentar o foco atencional dele. Então, cada vez que ele se equivoca, não é uma perda, é um ganho. É intencionalidade. Então, ele vai revendo. E vocês podem perceber que a cada conceito eu coloquei uma imagem. Ó. Né? Para fazer uma associação ao conceito que ele viu. Tá? Então, isso aqui é uma forma de jogo, né? Para abrir um start, para abrir uma sistematização, e também pode ser usado para sistematizar no final da aula, ou numa aula invertida, né? Para trazer as categorias que foram trabalhadas em aula. Então, isso é uma forma que nós temos para dar andamento a uma forma de gamificação. Bom, e aí nós temos, né, como gamificar. Nesse ponto, ele é um estímulo que gera uma consequência, que gera uma associação, que gera uma mudança de comportamento. Então, toda vez que eu mobilizo o estudante para fazer aquele processo, eu não estou fazendo somente uma mobilização mecânica. Eu tenho uma intencionalidade que o comportamento dele se altere. E aí eu volto aqui para vocês, a gente vai fazer esse jogo rápido, né? Altero aqui para vocês, rapidamente, para conversar. Qual a sua intencionalidade? Pensar neste jogo, né? Nesta troca, o que você quer com isso? Porque na educação, quando a gente fala em gamificação, a gente tem toda a intencionalidade, desde o início da proposta até o final dela. Né? O entretenimento, que alguns podem pensar que a gamificação é entretenimento, não. Ela não pode ser confundida com o conceito de jogo. Né? Jogar pode sim ter um ar de entretenimento, o conceito, a ideia, né? A conotação de entretenimento. Porém, neste caso especificamente, quando nós falamos em gamificar, é dotada de uma intencionalidade muito mais robusta. Então, eu preciso, quando colocar no meu plano, saber de onde eu vou partir, qual o tipo de dinâmica, mecânica e componentes que eu vou ativar, agilizar, mobilizar para que o meu estudante ele tenha esse processo de maneira mais fácil, tá? E agora a gente vai voltar um pouquinho, né, para a nossa apresentação, que é para mostrar justamente essas etapas agora um pouquinho mais minuciosas, né? Vamos aprofundar agora um pouquinho mais. Como gamificar a sua aula agora na parte dentro da educação, só agora estruturando e sistematizando. Primeiro, eu vou reforçar um conhecimento adquirido, tá? Aí eu tenho que descobrir algumas questões. Primeiro, qual a sua necessidade, né? Tanto de si como professor, quanto do estudante também, nós podemos pensar, não, a necessidade do estudante somente? Não. Às vezes o professor quer afinar essa relação, essa troca de conhecimento, né? E quer verificar até onde isso vai, o que ele pode conquistar com aquilo, o que o meu estudante precisa, aquele agrupamento de estudantes, quais são as habilidades que estão em déficit, ele não consegue ainda, ele está em desenvolvimento. Compreender o público antes de propor um game,
Então, esse público, ele conhece, não conhece, ele tem os instrumentos necessários para desenvolver esse game, né? Planejar o projeto. Então, não é somente soltar lá, eu fiz e solto o game. Então, ele tem que ter uma proposta antes do game, depois o game e pós o game, né? Então, ele tem que ver uma amarração dentro desse processo educacional. Senão, o game ele perde o sentido, ele se esvazia por si mesmo, porque ele se torna um ponto central onde não deveria. Então, eu posso fazer, às vezes, do game uma armadilha, né? O estudante perde o interesse na aprendizagem como um todo e ele fica focado num processo de gamificação que ele confunde com um jogo, né? Se torna entretenimento para ele. Então, para ele é um jogo. Para o professor, ele está achando na cabeça dele que é um game, um processo dentro de um reforço de conhecimento e ali não está surgindo o efeito desejado. Então, planejar o projeto, que nós vamos verificar mais adiante, é extremamente necessário. Implemente, aprimore e avalie. Nada impede de você, como educador ou a equipe, de ir refazendo o jogo no processo e avaliando o jogo no processo. Engajamento, tentativas, ver o que errou, por que não estão acertando no tempo certo, não conseguindo fazer ou não. Então, nós verificamos aqui no nosso processo, né, esses componentes quando eu vou edificar o game. Então, eu não posso tirar os olhos disto. Bom, para a gente mostrar um outro tipo de amarração de game, até para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses processos, aqui um exemplo 2, um game com um verificador também. A ferramenta que eu utilizo é o Prezi, tá? Tipo RPG. Observando dentro de uma taxonomia, eu poderia associar ele a analisar e criar. Dentro de analisar, resolver e investigar. E dentro de criar, ele estaria elaborando, produzindo, ideando e inventando. Então, aqui eu teria uma complexidade um pouco mais robusta, o que exigiria do professor, né, uma estratégia um pouco mais cuidadosa. Eu não diria difícil, vamos falar complexa, né? Nesse mundo VICA, nesse mundo de agilidade, nesse mundo ON. Então, é justamente ficar ligado, porque as mudanças vão acontecendo durante o game também. E não há nenhum mal, isso bacana também, porque isso tem um engajamento muito legal, porque o estudante vai fazer, nossa, o que vai acontecer agora, né? O que vai me remeter a isso? Então, nessa proposta aqui que eu vou apresentar para vocês, nós temos aqui uma proposta, como eu já havia dito, eu vou aumentar aqui para vocês, em que a temática são os jogos políticos, tá? São a questão do jogo político na sociedade. Então, foi a ideia aqui inicial, era a construção de um factoide, né? Ele é baseado em alguns fatos da realidade, mas ele é exasperado, né? Então se cria no RPG uma história, o mestre do jogo, nesse caso, pode ser o professor com um grupo de alunos, mas a mediação do docente ela é essencial para que você, porque quem está mediando a intencionalidade da aprendizagem é você. Então nós temos aqui, né, o papel do professor como mediador, pode haver um grupo de estudantes também como mestres, ou um estudante, ou um outro professor, enfim. Vocês podem fazer N associações. Então esse jogo se passa da seguinte maneira. Vamos lá. Primeiro, jogos políticos, eu coloquei uma data fictícia, né? Dia 23 de março de 2016. Segui os padrões, né? Peguei uma forma de um artigo de jornal e segui. Aí eu venho com a história, a narrativa.
Rebelião explode, sociedade em pânico. O cenário anuncia uma tragédia. Então eu trago aqui um cenário, eu trago números, para que esse número componha essa narrativa e ele construa essa ficção. Então a imagem é pública, tá? Juntei uma história ficcional e associei a isso, né? Construí isso para que ele tenha aí um exercício imagético potencializado e faça aí um processo inicial de imersão. Aí com a palavra Drauzio Varela, né? Eu coloquei um vídeo sobre um acontecimento real, que foi o do Carandiru, onde o estudante ele pode fazer uma imersão num fato real, começar a fazer comparações com aquilo que acontece na vida cotidiana dele. E aí tem um parecer aqui do Drauzio Varela sobre o que aconteceu no Carandiru pós aqueles efeitos. Aí, após eu trazer o fato, né, para depois mediar o fato, conversar sobre aquilo, nós trazemos a propostas, né, de inserção no jogo. Ela começa como? Eu trago aqui a exigência que o jogo pede, ou seja, a narrativa que pede para ele se envolver. E nesse caso, né, existe um pedido, lá no início da narrativa, das secretarias se envolverem. Então é necessário, foi feita uma divisão dos grupos, né, em secretarias, cada uma com um papel designado, né, e faz um enredo para eles fazer uma inserção no jogo. Dentro da inserção, eu vou dirigir primeiramente algumas alternativas de start para eles discutirem, para ver um envolvimento e um primeiro engajamento de fato dentro do jogo. Então, eles começaram a ter uma narrativa, se apropriaram do tema, né? Foram divididos em grupos, em secretarias, começaram a tomar a pensar sobre possíveis saídas, né? E agora, de fato, vão ter que sentar em grupo e pensar dentro dessas expectativas aqui. As alternativas mais comentadas entre populares e políticos, né? Decretar estado de emergência. Então, vai trabalhar a questão da opinião pública e o que realmente devemos fazer enquanto tal. Então, isso exige pesquisa. Eles teriam aqui um tempo para desenvolver essa pesquisa, né? Para se apropriarem disso. Não é só uma tomada. Então, o professor aqui ele pode trazer, nesse caso, desse tipo de jogo, enxertar um tempo de jogo maior, né? Fazendo com que eles entrem em pesquisa, vão para uma biblioteca, né? Então, o mestre do jogo ele pode possibilitar essa abertura. Depois que eles fizeram essa pesquisa, eles vêm novamente para mostrar qual é a decisão deles. Só que, claro, essa decisão vem acompanhada de uma tarefa, como qualquer narrativa pede de bom jogo de RPG, e a tarefa aqui, nesse caso, é fazer um vídeo para o público para acalmar os ânimos, né, de 3 minutos, esse vídeo, para poder ajudá-los a repensar o processo, né? Então, claro, que um grupo vai acabar observando o grupo do outro, as saídas, isso vai dar mais starts, mais discussões, e essa proposta, né? E por isso que, assim, está tudo sob controle, intencionalmente, entre aspas, né? E que a intencionalidade aí é apaziguar a sociedade. Claro, feita a primeira tarefa, eles pensaram, opa, o jogo acabou. Não, aí vem o potencial das narrativas. Então, aqui neste momento, retoma a narrativa, problematizando e aprofundando o problema mais ainda, né? Então, após as 3 horas do início da rebelião, o governador convoca as pastas secretarias para o início das negociações e a busca por um desfecho sem incidentes. As expectativas crescem quando um dos internos joga uma camisa aparentemente feminina manchada de vermelho com muitos rasgos. Logo após uma faixa feita de lençóis, aparecem entre as grades de 2 pavilhões. Nós não é bicho, comida e dignidade. Reparem bem que à medida que o detalhamento da narrativa se dá, fica mais fácil a inserção dentro da história.
Então vamos aprofundando como se fossem camadas. Então vou aprofundando nas camadas e a partir disso monto mais condições de escolhas e problematização de como sair disso. Então esse tipo de gamificação, ela nos ajuda a criar mais possibilidades. Então aqui, isso aqui é só um início, né, de um longo caminho de RPG, onde vai nos dar o start e nos perguntar, tá, aonde eu vou com isso, né? Quais são as possibilidades? Por isso que o planejamento, né, ele é essencial, ele é crucial, na verdade. Então, ele ultrapassa o limite, né, do nosso planejamento, porque ele pode tomar outros caminhos. E é necessário, claro, sempre mais e mais possibilidade. Bom, nesse momento, como fazer, né, diante dessa complexidade? Então, agora a gente vai para os elementos da gamificação, né? Como que eu faço para gamificar, então? O homem mostrou um game de start, depois mostrou um RPG. Como fazer isso? E aqui eu mostro para vocês uma pirâmide, né, que é citada por Marcelo Fardo em 2013 e vai trazer dinâmica, mecânica e componente. Então, o game, ele traz essas características. Qual é a dinâmica, né? Qual é a mecânica e quais são os componentes que fazem parte dessa gamificação. Contudo, agora para uma conversa entre nós, é importante lembrar que você não pode ficar preso nesse processo, tá? É uma característica da gamificação, né? Mas nós não podemos ficar presos nos trilhos. Então, se a sua gamificação ela tem uma boa dinâmica, ela tem uma boa mecânica, mas ela não tem muitos componentes, olha, o que eu faço? Está errado, não tem todos os componentes, não há nenhum problema. Ela atende às suas intencionalidades de aprendizagem, ela atende o desenvolvimento do estudante e a relação de vocês com uma parceria entre professor e estudante. Se ela condensa isso, se ela agrupa isso, ótimo. Se ela causa curiosidade, bem-estar, aprendizagem, perfeito. E é justamente essa estratégia da gamificação, ela não pode ser presa, né? É só uma forma de um didatismo em que a gente vai conversar, em que a gente vai trocar, só que não vai fazer às vezes da aprendizagem. Ela se dá na relação. Então agora a gente vai dar um outro aprofundamento, mais um pitacozinho aí dessa aprendizagem. Voltamos aos slides. E nós temos aqui, né, como foi falado, dinâmica, mecânica, componente, e a gente aprofunda agora dinâmica. Agora vamos fazer um estudo em foco. Bom, o que é dinâmica? Ela vai dirigir a velocidade, a agilidade do nosso game. Então, se você coloca um game cheio de restrição, limitações impostas, né, o jogo vai travar. Então, ele tem que ter um quê também de restrição e não restrição, porque ele tem que ter uma flexibilidade, uma incerteza para que você possa mudar e você não possa se auto-sabotar no jogo, né? Lembram quem já jogou Nintendo 64, né? Ou Nintendinho, que dava vários bugs neles, né? Porque as limitações impostas pelo sistema fazem que o jogo não andasse também. Emoções. Então, o jogo em si não proporciona, às vezes, uma emoção com intencionalidade, mas o game sim. Quando eu quero gamificar, o que eu quero com essas ações? Eu quero que ele tenha mais curiosidade, eu quero que ele compartilhe, eu quero que ele faça uma competição mais sadia. Então, eu tenho que pensar também que tipo de ação vai me preservar, vai me direcionar para aquilo que é desejado. Então, eu simplesmente não posso evocar, né, acidentalmente alguma emoção. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu posso gerar aí uma relação tóxica.
dentro da minha narrativa, essa história que acompanha o jogo, né, o game, ela ajuda a fundamentar as ações dos jogadores ou simplesmente está jogada? É uma narrativa sem nexo. Então ela tem que ter uma questão aí que vai ajudar as pessoas a fundamentar suas ações, a justificar suas ações, não seja uma ação aleatória, tá? Progressão, desenvolvimento e crescimento do jogador. Tem que haver. E aqui é interessante que você pode associar o desenvolvimento e crescimento do jogador a habilidades, né? Não só dentro de uma taxonomia, mas associar esse processo de taxonomia dentro também das habilidades e competências da BNCC e você fazer uma escala de rubrica muito interessante em que você possa aí fazer uma nova relação de avaliação que nós vamos ver depois. Relacionamentos. As interações sociais que geram aí os sentimentos de cooperação, status, altruísmo, entre outros, está acontecendo ou é um jogo solo, né? Às vezes o interessante de um game não é a jogabilidade somente, a dinâmica, a mecânica, mas é o potencializador de relações. Ele ganha pelas relações. Ele nos torna capazes de formar uma experiência afetiva. Minha aprendizagem ela passa de uma simples mecânica para um decor. Eu não decoro mais com uma memória mecânica, eu decoro, ou seja, com o coração. Eu trago a minha via da relação afetiva com aquilo que eu estou aprendendo. Então, essa é uma etapa crucial. Bom, mecânica. Aqui nós temos um desafio muito grande, né? Aí porque nós temos vários itens que não são necessariamente que todo jogo tem que suprir todas essas demandas, mas é interessante você prestar atenção. Por exemplo, naquele primeiro game que eu mostrei para vocês, existe ali, né? Desafios. Quebra-cabeça, existe uma tarefa de recombinação, um esforço intelectual para ser resolvido. No segundo game também, né? Sorte. Existe no primeiro elemento do jogo que eu mostrei para vocês. Já no segundo, que é um RPG, não existe elemento de sorte. Você pode jogar, tipo, tem lá, jogue uma carta e descubra se deu certo. Pode ver o elemento de sorte. Mas no segundo não tem tanta essa característica, já que o jogo todo ele parte de uma intencionalidade muito dirigida. Competição. Um jogador ou time ganha e o outro perde. No primeiro pode haver isso ou não. Ele pode ser um jogo solo, ou você pode fazer um ranqueamento, se bem dirigido, porque o ranqueamento está muito associado a uma perda de si, a uma baixa autoestima. Então, muito cuidado ao fazer uma competição, se ela não vai haver essa característica de baixa estima. Cooperação. Um objetivo é compartilhado por todos os jogadores. Então, isso é bacana, principalmente nos jogos de tabuleiro, jogos em grupo, né, que vai visar aí um trabalho de cooperação. Então, talvez você ranque a pontuação sobre o trabalho de cooperação. Isso é bacana. Feedback. Resposta que realimenta o sistema do jogo. Isso é muito importante em todo jogo, em todo game. Você tem que fazer um feedback um feedback positivo, mesmo no erro. No erro, faça, volte atrás, né? Converse de novo com seus colegas, fazer com caminhos que ele pode repensar o processo e não findar o jogo, né? Como dar, opa, game over, você não dá mais. Até mesmo que esse não é o objetivo da aprendizagem. Recompensas e benefícios. Então, isso é interessante vocês trazerem. Ao alcançar algum objetivo, você faça essa recompensa e uma transação de troca também de recursos entre os jogadores, que eles possam interagir entre eles. Turnos. Participação sequencial dos jogadores. No caso do RPG, isso era feito por causa da ação de cada secretaria. Enquanto um estava pensando na ação, outra secretaria estava agindo no seu turno, né? Estados de vitória. Pode não acontecer no game. Condições que caracterizam a vitória ou derrota. Ou seja, você pode associar a vitória a uma pessoa, a um grupo ou a todos, né? Se um dos critérios for que todos cheguem ao final do jogo. Então você pode pensar dessa maneira. Pode pensar junto com isso, né? Então,
aonde vocês irão fazer e como vocês irão fazer, depende das intencionalidades. Vamos chegar agora a uma terceira via, tá? Que é o componente da descrição, só que agora a gente vai fazer na massa novamente. Vamos ver uma outra experiência de game, tá? Em que vocês possam degustar um pouquinho dessa possibilidade. Estou aqui compartilhando com vocês um exercício da reminiscência, é uma brincadeira, é um quiz show, tá? Para quem já viu Jogo do Milhão, quem quer ser o milionário, né? Para quem já viu essas práticas, isso é uma maneira de você dar um esquenta na aula, né? Que vai reunir competição, vai reunir resolução de problema, então bônus. Então você pode ter uma série de componentes aqui de gamificação e aqui dá um start, dá um esquenta, tá? Na sua aula. No Wordwall também. Como vocês podem ver, quando dá um erro, né, uma resposta errada, ele aponta a resposta certa, reforçando o conhecimento. Quando dá uma resposta positiva, assertiva, ele recompensa pelo tempo da resposta e também pela resposta em si. Então, nós temos aqui uma possibilidade de uma gamificação um pouco mais simples, no sentido da mecânica dela, né? Mas ela é bem interativa. Isso ajudaria a gente a dialogar com alguns componentes de descrição, tá? Então, aqui você tem um objetivo definido a ser realizado, não tem avatar, mas você tem algumas insígnias, né? Você, quando acerta, brilha, né? Um entorno, mostrando que você está no caminho certo. Desafios de nível de desafio cada vez mais difícil, pode ir apontando, você pode fazer dessa maneira como não. Nesse caso, você pode mesclar. Então, você tem colaborações de conjunto, combate também, um embate ao qual ocorre uma competição, pode haver? Sim, nesse game pode haver. Então, desbloqueio de conteúdo, nesse caso não, que a questão era para dar um start, né? Então, atingir até certo ponto e depois completar um objetivo, você pode migrar para outro game. Então, você tem aqui, dentro desses componentes de descrição, uma possibilidade que a sua aula ganhe outros níveis de aprofundamento dentro do game. Então, ponto de representação numérica pode haver, como pode haver um ponto não de representação numérica, mas de qualidade. Tá? Então, você pode haver uma qualidade de habilidades. Então, você pode subir de um nível de habilidade e tirar um número, se esse não for o objetivo. Se o objetivo for valorizar valores, comportamentos, estruturas, né? Então, nós temos aqui uma possibilidade de rumar para algo bem melhor, mais efetivo, certo? Então, aí a gente pergunta, como fazer? Então, algumas plataformas que eu fui mostrando, o Wordwall, né? Você pode formar um jogo no Prezi, fazer um jogo no tabuleiro,
Tudo isso é possível. O que ele tem que ter essas características para, claro, trazer aos estudantes que já, em sua maioria, já estão acostumados a esse processo de gamificação. Bom, aí nós chegamos nas nossas etapas finais, tá? Então, nós vamos aqui começar a dar uma referência para vocês, né? Aqui são algumas referências para ajudar vocês a dar um start, né? A dar uma construção desse game. São algumas bibliografias que podem ajudar vocês a pensar o seu processo de gamificação em aula. Sugiro como processo, né? Aqui a gente vai agora voltar para a nossa conversa um pouco mais tete a tete. Sugiro para vocês que iniciem um processo de gamificação com pares, tá? Entre professores, entre diferentes áreas de conhecimento, ou até mesmo dentro da própria área de conhecimento, misturando ciências humanas, ciências naturais, através de um game show, que vocês possam trazer dentro desse componente uma possibilidade, não só de, eu quero movimentar somente. Não, qual é a intencionalidade? Então, gamificar é uma possibilidade, né? E que ultrapassa, claro, só a instrumentalização de um aplicativo, né, dentro da aula. Aí eu vou lá, eu vou fazer uso daquele aplicativo e ele perde sentido no meio. Aí o professor pede, professor, faz aquilo lá de novo. Quando ele fala faz aquilo lá de novo, tem que pensar, bom, ele falou faz aquilo lá de novo no sentido, repete o mesmo processo de dinâmica, sistematiza daquele jeito, ou ele só ficou focado lá? Aí vale a perguntinha, aquilo lá de novo quando? O que a gente estava estudando? Né? O que estava ocorrendo? Né? Verifica com ele o que estava acontecendo, faz uma reminiscência, no sentido bem platônico, né? Do que estava acontecendo nesse processo. Então, é justamente nesse momento que eu convido vocês agora, né, a voltar um pouco lá a nossa apresentação para a gente fazer aqui um fechamento que não é um fechamento em si, né? É uma despedida de um momento de aprendizagem que ele pode se perpetuar. Como gamificar a sua aula? Bem, por vezes é necessário sair dos trilhos. E é necessário sair dos trilhos. É necessário que a gente possa, de alguma maneira, sair de nós mesmos ao encontro do outro. É uma jornada. A vida é uma jornada de encontros. E eu convido a vocês, nessa despedida deste momento, desse pequeno gostinho palatável, né, a trilhar comigo um enredo que eu gosto muito, um vídeo, né, que me diz muito sobre mim, sobre essas trocas de experiências com vários atores que perpassaram a minha vida, pessoas que marcaram, né, e justamente que marcam talvez a nossa aprendizagem, marquem a sua vida, aquele estudante, aquela professora, aquele amor, aquela relação.
Isso faz parte também, o processo da gamificação, às vezes trava, às vezes volta, e esse é o mundo on. O mundo da complexidade, o mundo dos intervalos, o mundo das interrupções. E assim me despeço de vocês, gostaria de agradecer muito a atenção e a jornada corajosa de cada um de vocês de fazer diferente. Ser educador hoje é ser um desafio constante a si mesmo, constante ao outro, ao mundo, no sentido de querer respirar outros ares e pensar o seguinte: é possível sim. Não é ser diferente, viver diferente. É possível viver plenamente, é possível viver com o outro. Então, os meus contatos estão ao final, tá? Fica aberto, eu estarei muito feliz em compartilhar com vocês as práticas, experiências, vídeos, links, aplicativos, enfim. Estarei aberto a compartilhar a vida com vocês. Meu muito obrigado, tá? E belíssima jornada a vocês.